SPSEC 2018, uma questão de ligações químicas, funções inorgânicas e distribuição eletrônica. O tungstênio é encontrado em vários minerais, como óxidos de wolframita, FeMnWO4, e a scheelita, CaWO4. É usado em filamentos de lâmpadas incandescentes, em tanques de guerra, balas de revólver e em ferramentas de corte e perfuração. Acerca da espécie química CaWO4, que é um composto que contém tungstênio, que é representado pela letra W, e seus átomos constituintes, são feitas as seguintes afirmativas. Então vamos lá, vamos analisar cada uma dessas alternativas a respeito do CaWO4. Logo de cara, esse composto, ele é um sal. Por quê? Porque ele tem um cátion, que é o cálcio 2+, e um ânion, que é o WO4 2-. Então, isso é um sal que é conhecido aí como um minério, né, que é o scheelita, mas ele é chamado de tungstato de cálcio. Tungstato de cálcio, também chamado de wolframato de cálcio. Então, sendo um sal, nós vamos analisar cada um desses itens. Primeiro item, no composto que é o tungstato de cálcio, CaWO4, o número de oxidação NOx do tungstênio é +6. Então vamos lá. Vamos lembrar para você como é que você calcula o NOx do tungstênio. Olha, geralmente quando você tem uma espécie química com 3 elementos, como esse, o elemento do meio, o elemento central, é o elemento que você desconhece o NOx. Por quê? Porque nesses sais, o oxigênio tem NOx fixo, é -2. E o cálcio também tem NOx fixo, ele é da família 2A, família 2, que é um metal alcalino terroso. Ele tem 2 elétrons na última camada, perde esses 2 elétrons, o NOx dele é +2. E o tungstênio você pode chamar de X. Então você pode fazer isso mentalmente e também usando um cálculozinho matemático. Vamos fazer mentalmente. Você faz só assim, ó. São 4 átomos de oxigênio. 4 vezes -2 dá -8. Um átomo de cálcio. 1 vezes +2, +2. A soma dos NOx em uma substância tem que ser 0. Então, quanto é o NOx do tungstênio para que a soma seja 0? +6. Então, já sei que o tungstênio é +6, porque aí, +6 com +2, +8, com -8, 0. Se você fosse fazer esse cálculo, você colocaria assim, ó, 1 vez +2, mais 1 vez x, mais 4 vezes -2, isso tem que dar 0. Então, você vai ficar 2 mais x menos 8 igual a 0. O x é 8 menos 2, 6. Então, o NOx do tungstênio é +6. Ele disse no item 1 que no composto tungstato de cálcio, o número de oxidação do tungstênio é +6. A gente marca o item correto. Primeiro item. Segundo item, o composto tungstato de cálcio ou wolframato de cálcio é considerado um peróxido. Aí está falso. Nós já vimos que esse composto é um sal. Esse composto é um sal. É o tungstato de cálcio. Ok? Um peróxido, vamos lembrar o que é um peróxido. Um peróxido é um elemento binário no qual o NOx do oxigênio é -1. Então, por exemplo, K2O. Isso é um peróxido. É o peróxido de potássio. Por quê? Porque se o potássio tem NOx fixo, +1, porque ele é da família 1A, é um metal alcalino, 2 vezes +1, +2. O peróxido de potássio é K2O2. Por quê? Porque o NOx do oxigênio nos peróxidos é -1. Então, K2O2, nós temos 2 vezes +1, +2. 2 vezes -1, -2.
Se você tivesse um K2O, aí não seria um peróxido, seria um óxido. Olha por quê? Porque o que é um óxido? Um óxido é um composto binário, no qual o oxigênio é o elemento mais eletronegativo e o NOx do oxigênio nos óxidos é -2. Veja bem, mais 1 do potássio dá mais 2. O NOx do oxigênio, -2. Um peróxido é considerado um tipo de óxido também, né? Quais são os tipos de óxidos? Óxido ácido, óxido básico, óxido neutro, óxido anfótero, óxido duplo, peróxido e superóxido. Um peróxido, o NOx do oxigênio é -1. Eu poderia ter também um peróxido que você conhece muito bem, que é o peróxido de hidrogênio, que em solução aquosa é água oxigenada. Do mesmo jeito, o NOx do hidrogênio é +1, o NOx do oxigênio é -1. Então, nos peróxidos, o NOx do oxigênio é -1, diferentemente dos óxidos, que o NOx do oxigênio é -2. Então, olha só, K2O2 é um peróxido de potássio. Já K2O é o óxido de potássio. E já que eu falei de peróxido, vou aproveitar e falar dos superóxidos. Nos superóxidos, o NOx do oxigênio é -0,5, ok? Então, por exemplo, K2O4. K2O4, se você olhar o NOx do potássio, você já sabe que é +1. Então, 2 vezes +1, +2. Para poder zerar, tem que dar -2. Quanto é o NOx do oxigênio? -0,5. Quanto é 4 vezes -0,5? Dá -2. Ok? Então, K2O4 é o superóxido de potássio. Então, num óxido, o NOx do oxigênio é -2. Num peróxido, o NOx do oxigênio é -1. E num superóxido, o NOx do oxigênio é -0,5. Alexandre, como é que eu saberia isso? Eu tenho que decorar? Não, porque você sabe que o NOx do potássio é fixo. E aí bastaria você saber quanto é o NOx do oxigênio para poder zerar. Porque a soma dos NOx numa substância tem que ser 0. Então, o item 2 diz que o tungstato de cálcio é considerado um peróxido. Isso está falso. Ele é um sal, ok? O que é um sal? É um composto que, ao sofrer dissociação iônica, vai produzir pelo menos um cátion diferente de H+, que no caso aqui é o Ca2+, e pelo menos um ânion diferente de OH-, que no caso aqui é o WO4,2-, que é o tungstato. Ok. Item 3. O tungstato de cálcio é uma substância que possui apenas ligações do tipo covalentes. E aí, como é que a gente vai marcar como verdadeiro o item 3 ou falso? Olha, a ligação entre o cálcio 2+ e o tungstato é uma ligação iônica. Essa ligação é uma ligação iônica. Só que a ligação entre o tungstênio e o oxigênio é uma ligação covalente. Você tem aqui um composto que tem ligação iônica e tem ligações covalentes, ok? Quando um composto tem uma ligação iônica e ligações covalentes, ele é um composto iônico. Esse composto como um todo é um composto iônico, é um sal, ok? Temos aí o tungstato de cálcio, que é um composto iônico, ele tem ligação iônica, que é a ligação entre um cátion e um ânion, é uma ligação de natureza eletrostática, onde íons de cargas opostas estão se atraindo, mas a ligação entre o tungstênio e o oxigênio é covalente. Apesar do tungstênio ser um metal, esse metal com o oxigênio, ele forma uma ligação covalente. Então, é mais comum a ligação covalente entre hidrogênio e hidrogênio, hidrogênio e ametal, e também entre ametal e ametal. Mas existem ligações covalentes com metais. Por exemplo, MnO2, o manganês é um metal. Essa ligação entre manganês e oxigênio é uma ligação covalente. O tungstênio com oxigênio são ligações covalentes. Então, alguns metais de transição, eles formam ligações covalentes com ametais. Não são as ligações covalentes mais comuns, mas elas existem. Então, esse composto tem ligação iônica e ligação covalente. Então, ele dizia no item 3
que o tungstato de cálcio é uma substância que possui apenas ligações do tipo covalente. Não, ele tem ligações covalentes, mas ele tem também uma ligação iônica, por isso que o item 3 é falso. Item 4. O tungstênio, de número atômico 74, é um metal de transição externa, elemento com configuração eletrônica terminando em Ns2 e N-1D, que vai de 1 até 10, porque o subnível D comporta no máximo 10 elétrons. Então, número atômico 74, vou aproveitar esse espaçozinho aqui de baixo e fazer a distribuição eletrônica do tungstênio, que tem número atômico 74. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Você vai seguindo aí o diagrama de Linus Pauling. 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 e 5d4. Vamos ver aí se nós temos 74. 10, 20, 38, 48, 56, 84. Refazendo porque é para dar 74. 10, 20, 38, 48, 48, 56, 74. Corretíssimo. 74. Então, 5D4, esse 5D4 é o subnível mais energético. Subnível mais energético. O diagrama de Linus Pauling ele está em ordem crescente de energia. O último subnível que você escreve é o mais energético. Ele não é o mais externo. O mais externo é o 6s2. Como é que eu sei que esse é o mais externo? Porque ele tem o maior número quântico principal. Qual é o número quântico principal? Aqui, 6. E aqui é 5. Quando o elemento tem como subnível mais energético um subnível D, ele é um elemento de transição. E para você encontrar a família e o período, eu vou lhe lembrar agora. A família, você soma os elétrons dos subníveis mais externo e mais energético. Então, quantos elétrons nós temos aqui no subnível mais energético? 4. No mais externo, 6. 2. Então, a soma, 6. Ele é da família 6. Ele é de qual período? Ele é do 6º período. Então, esse elemento é um elemento da família 6 do 6º período. E ele é classificado, quando o subnível mais energético é S ou P, ele é representativo. Quando é D, ele é um elemento de transição. Também chamado de transição simples. Também chamado de transição externa. Transição externa. São sinônimos, cuidado com isso. Transição simples ou transição externa tem como subnível mais energético um subnível D. Se ele terminasse em F, o subnível mais energético fosse F, ele seria um elemento de transição interna. Ele seria um lantanídeo ou um actinídeo, que são aquelas duas linhas que ficam abaixo da tabela periódica. Todo elemento que termina em subnível F, ele é da família 3, antiga família 3B, ou do 6º período, se for um lantanídeo, ou do 7º período, se for um actinídeo, ok? Então, para você saber a família de um elemento de transição, que é quando ele termina em S ou P, você soma os elétrons da última camada. Se tivesse terminado em S ou P, para saber a família, eu somaria os elétrons da última camada. Quando o subnível mais energético é D, eu somo os elétrons do subnível mais energético com o mais externo. E quando o subnível mais energético é F, não tem que fazer nada, simplesmente você diz que ele é da família 3, porque ele é um lantanídeo ou um actinídeo, e todos aqueles elementos que estão naquelas duas linhas da tabela periódica, eles são da família 3, ok?
O período é sempre o subnível mais externo. Sempre olhe para o subnível mais externo que você saberá o período. Então, revisando aí como encontrar a família e o período, portanto, localizar um elemento na tabela periódica. Se terminar em SOP, somos elétrons da última camada. Ele é um elemento representativo. Se terminar em D, somos elétrons do subnível mais energético e mais externo. Ele é um elemento de transição, com todos esses sinônimos. Se terminar em F, ele é um elemento de transição interna, não precisa fazer nada de somar elétron nem nada, ele é da família 3. Se for do sexto período, ele é um lantanídeo. Se for do sétimo período, ele é um actinídeo. Então está aí uma revisão show de bola para você saber como localizar um elemento na tabela periódica. Então, o item 4, que diz que o tungstênio de número atômico 74, fiz a distribuição de 74 elétrons, é um metal de transição externa, está corretíssimo. E ele realmente tem essa distribuição aí que ele disse, ó, NS2, que no caso é 6S2, e N-1. Quem era o N aqui? 6. Quanto é N-1? 6 menos 1, 5. D, e aí ele diz D de 1 até 10, no caso D4. Então, realmente, ele termina em 6S2, 5D4. Foram exatamente esses subníveis que eu somei os seus elétrons para descobrir qual é a família. Então, o item 4 é verdadeiro. Nós marcamos como itens os itens 1 e 4. 1 e 4 é a letra D de dado. Então, questão resolvida, letra D. Veja que uma questão que revisa funções inorgânicas, óxido, peróxido, superóxido, número de oxidação, ligação iônica, ligação covalente, composto iônico, distribuição eletrônica e localização dos elementos na tabela periódica. Questão maravilhosa, resolvida, item D.